recebi a delegação para realizar essa audiência de custódia na data de hoje. O senhor Vladimir, essa audiência de custódia é uma audiência que tem por finalidade colher informações pessoais do senhor e analisar a legalidade, a regularidade no cumprimento do mandado de prisão. Peço até para o doutor Lucas que qualquer pedido que seja feito que fuja do escopo da audiência de custódia, que são as questões meritórias, sejam feitos diretamente nos autos, de forma até a agilizar a análise por Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Então, senhor Vladimir, o senhor conversou com o doutor Lucas, tirou todas as suas dúvidas? Sim, senhor. Teve direito. Então, vou começar pela qualificação do senhor, que qualquer pergunta que o senhor ache que entre no mérito da prisão ou da causa em si, o senhor pode se recusar a responder. Tá? E assim, a audiência não se presta a entrar no mérito dessas questões, mas, eventualmente, se houver alguma questão que o senhor entenda que ingresse no mérito, o senhor pode ficar inteiramente à vontade para não responder. Tá? O nome completo do senhor? Vladimir Matos Soares. Tá. A data de nascimento do senhor? 13/5/1971. A filiação do senhor? Wilson Soares e Maria Aldaci Matos Soares. A nacionalidade do senhor? Brasileira. O senhor é natural de onde? Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro mesmo. Senhor Vladimir? Parece que a imagem congelou, Excelência. Sim. Preciso da internet lá, doutor. Deve voltar em poucos segundos. Eu vou pedir para entrar em contato. Acho que agora voltou. Senhor Vladimir? Agora. Sim, Então, eu perguntei, né? A naturalidade do senhor? sim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o senhor disse. Da cidade do Rio de Janeiro mesmo. Da cidade do Rio de Janeiro. Tá. O estado civil do senhor? Solteiro. O senhor tem filhos? Tenho 2. Qual a idade dos filhos? Um tem 21 anos, a outra tem 6 anos. A profissão do senhor? Policial Federal. O senhor estudou até que série? Eu fiz o nível superior Completo. formado em Direito. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Faço. Eu tive embolia pulmonar e eu faço hoje uso de anticoagulantes. O imóvel em que o senhor reside é um imóvel próprio? Aliás, eu nem perguntei o endereço. Endereço do senhor? Eu tenho o endereço, né, da casa da minha mãe, Rua Raimundo Bizarria, número 31, Roma, Salvador. Lucas, som tá Alô? de algum Acho que- lugar. Você vai querer daí? Queria- Então, o senhor poderia repetir o endereço? Rua Raimundo Bizarria, número 31, Roma, Salvador. O imóvel em que o senhor reside é alugado? É próprio? Não, eu não tenho, hoje, atualmente, eu não tenho residido em imóvel, eu estou sem imóvel. Em relação ao ato de prisão em si do senhor, houve alguma irregularidade? Há algo que o senhor reclame? Não. Não. O horário em que foi realizado, só para constar, se foi respeitado o prazo de 24 horas? Perfeitamente. O senhor foi submetido a exame de corpo de delito? Sim, senhor. Teve direito à entrevista reservada com o advogado do senhor? Sim, senhor. Já foi ouvido pela Polícia Federal nesses autos? Sim, senhor. Foi dado ciência ao senhor dos direitos constitucionais, contato com o advogado, contato com a família, todos os direitos, né, previstos até na resolução do CNJ e no Código de Processo Penal. Sim, senhor. O doutor Vitor, algum questionamento? Não, Excelência, sem perguntas. Doutor Lucas?
Excelência, vamos nos manifestar nos autos pela questão meritória mesmo. Obrigado. Dr. Vitor, algum requerimento? Não, Excelência. Dr. Lucas, igualmente, algum requerimento relacionado a essa, né, ao cumprimento do... Quanto ao escopo da custódia, não, Excelência, obrigado. Então, tendo-se em vista a declaração do senhor, né, tendo-se em vista os relatos do custodiado Vladimir Matos Soares na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais federais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nessa PET 13.326, bem como considerando o cumprimento das formalidades legais e regulamentares, em especial os termos da Resolução CNJ 213 de 15 de dezembro de 2015, homologa o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa à Sua Excelência, o ministro relator. Tá? Obrigado, senhor Davi, né? Declaro encerrada essa audiência de custódia. Obrigado, senhor Vladimir. E doutor Lucas, obrigado. Muito obrigado, Excelência. Doutor Vitor, obrigado. Obrigado. Doutor Vitor, o senhor ainda faz as outras que nós temos. E uma barbárie, por pouco acontece uma chacina dentro da nossa residência. Mais de 20 policiais entrou aqui, quebraram o meu carro, todos os carros aqui estão cheios de sangue. Será que tá certo isso? A gente tem medo de polícia agora? Agora a gente vai sair na rua e ter medo de polícia? Tá errado isso, não pode acontecer. Ana Paula, te peço licença para conversar com a dona Lenilda, que é a mãe da Ana Paula e mãe do Júnior também, que é a idosa que aparece sendo agredida no vídeo. Dona Lenilda, bom dia, obrigado por me receber na casa da senhora. A senhora foi agredida a socos, a golpes de cacetete, como é que foi a agressão? Cacetete. Cacetete. É. A senhora foi levada para o hospital, tomou ponto na testa? Tomei ponto na testa. Quantos? 3 pontos na testa. Pontos. A senhora desceu aqui e a partir de qual momento a senhora começou a ser agredida? Conta pra mim como é que foi. Eu desci aqui porque eu escutei o barulho, né? E aí eu tava com a nenenzinha de 6 meses, que é filha do Júnior. Aí vim ver o que estava acontecendo, que era muito grito, né? Aí eu cheguei, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí ninguém me respondia, só batendo no Júnior, batendo no Matheus, batendo na Paula. Aí eu falei, gente, polícia não pode agir desse jeito, vocês têm que conversar, se tem que agir, age na delegacia, vê quem está errado. As punições sofridas por 3 ex-policiais rodoviários federais por matar um homem negro que vivia com uma doença mental, tendo transformado a viatura deles em uma câmara de gás durante uma fiscalização de rotina em Sergipe, deveriam servir de exemplo ao estado de São Paulo em meio aos casos de crimes violentos cometidos por PMs. Policiais só se sentem deuses que tudo podem quando há governos e justiça que permitem que pensem dessa forma. A Justiça Federal condenou apenas entre 23 e 28 anos de cadeia os 3 ex-agentes neste sábado, dia 7 de dezembro. Eis porque eles já haviam sido expulsos pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino. E nessa semana, um policial militar jogou um homem de uma ponte sem motivo algum e viralizou o vídeo de um outro PM, a paisana, executando com 11 tiros nas costas um rapaz negro que havia roubado sabão na capital paulista. Voltemos ao caso de Sergipe. Genivaldo, desarmado, dirigiu uma moto velha, foi trancado no porta-malas, policiais acionaram a bomba de gás para lhe fazer companhia. Era maio de 2022 e a Polícia Rodoviária estava sob responsabilidade do então ministro da Justiça, Anderson Torres, e do então diretor-geral da corporação, Silvinei Vasquez. Ambos são acusados de transformar a instituição em uma espécie de guarda pretoriana do bolsonarismo, a ponto de ela ter sido usada na tentativa de impedir eleitores de Lula a comparecerem às urnas no segundo turno de 2020. O comportamento dos líderes da PRF sob Bolsonaro ajuda a explicar a sensação de tudo pode por parte dos agentes. A mesma sensação permeia a Polícia Militar de São Paulo após o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme Derrite, ambos do campo bolsonarista, terem colocado a letalidade policial como centro da política de segurança pública no nosso estado. Agora que perceberam que estão perdendo a opinião pública com o descontrole da tropa, mudaram o discurso. Mas espera-se mais do que retórica. São Paulo poderia seguir o exemplo dado no caso dos ex-agentes. Não à toa foram punidos apenas depois que Bolsonaro deixou o poder. Se ele tivesse sido reeleito ou o golpe obtido sucesso, talvez fossem condecorados ou se transformassem em deputados.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é expressão do extremismo político violento, sangrento, irracional e antidemocrático no Brasil. Ele está promovendo, junto com seu secretário de Segurança Pública, o Derrit, a milicialização da Polícia Militar de São Paulo. Veja, eu lembro agora da Operação Escudo, Operação Verão, realizada recentemente com denúncias de execução sumária, intimidação de testemunhas, invasão de domicílios, alteração das cenas do crime. Diante dessa barbárie, desse terror produzido pela própria polícia, Tarcísio disse: pode ir à ONU, pode ir à Liga da Justiça, pode ir ao raio que o parta, tô nem aí. Quero frisar essa parte, tô nem aí. É licença para matar o povo, matar a periferia, matar a favela, matar a juventude, matar as pessoas negras do estado de São Paulo. Dentro da PM paulista, certamente tem muitos bons profissionais, inclusive intimidados por Derrit e por Tarcísio de Freitas. Eu quero deixar esse registro logo. Tarcísio de Freitas não é expressão moderada, não. Ali é violência política, glorificação da barbárie. Não podemos normalizar. O que está acontecendo em São Paulo é grave. A milicialização da polícia promovida pelo próprio governador, extremista. Vamos denunciar em defesa da democracia. Eu não posso acreditar, presidente, que numa terra em que se plantando tudo dá, tendo os maiores mananciais de água doce do mundo, tendo investimentos públicos e privados andando no Brasil, estando com a menor taxa de desemprego da história e a maior taxa de ocupação da história, tendo tirado 3 milhões de pessoas da extrema pobreza. Tem noção do que é isso? Gente que está tomando café da manhã, almoçando e jantando todo dia. Um governo que coloca 8 milhões de pessoas, tira da pobreza. Tirou 3 milhões de jovens da condição de nem estudar nem trabalhar, graças inclusive ao seu pé de meia. Eu não posso acreditar num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% o seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar, graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ladrão, 8 universidades. O honesto fez nenhuma. Eu sou Rafael, ex-bolsonarista. O ladrão fez com que o salário mínimo aumentasse acima da inflação. O honesto não aumentou R$1. O ladrão fez o pobre sair da tabela do imposto de renda atualizando todo ano. O honesto nunca atualizou. O ladrão fez com que 336 UPAs fossem entregues à sociedade. O honesto não entregou nenhuma. O ladrão fez mais de 4.000 creches. O honesto não fez nenhuma. O ladrão é responsável pelo Brasil se tornar referência na vacina. O honesto fez com que o Brasil fosse o segundo pior país do planeta em morte de Covid. O ladrão fez com que o Brasil se tornasse a 6ª economia do planeta. O honesto pegou na 8ª e entregou na 13ª. O ladrão descobriu o pré-sal, 13 plataformas, Ceitec, gasoduto, oleoduto. E o honesto só vendeu tudo que esse aqui fez. O ladrão fez 375 bilhões de dólares em reservas cambiais. Quando ele pegou era em torno de 15 a 20. E o honesto vendeu 60, deixado pelo ladrão. Você entende onde que eu quero chegar? Então, cuidado com a manipulação. Eu sou ex-bolsonarista. Sai disso. O PM acusado de o rapaz da ponte chorou na audiência de custódia. Bem, gente, 13 policiais militares foram afastados das funções de rua após vir à tona um vídeo em que mostra os agentes, um homem de uma ponte. As imagens foram gravadas na cidade Ademar, zona sul de São Paulo. O homem que passou por uma blitz na região onde aconteceu um baile funk, não reagiu, mas foi segurado pelas pernas e da ponte para dentro de um córrego. Isso na tarde da quinta-feira. Um dos policiais acusado de cometer esse, Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, está passando por audiência de custódia. E durante o depoimento ao juiz, o soldado Luan Felipe Alves Pereira não conteve o choro aí. E o PM foi
preso na manhã dessa quinta-feira e será encaminhado aí ao presídio Romão Gomes. Além de Luan, outros 12 policiais envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades operacionais. O caso é investigado em um dos inquéritos, sendo conduzidos separadamente pela PM e o outro pela Polícia Civil. Mas e você de casa chegou a ver esse fato? Comenta aí. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica em carteira jornal? Eu fui o único voto contrário à PEC da empregada doméstica. Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí. Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos. Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Você quer vender uma carrocinha de cachorro-quente na praça? Você não tem que ter estudo para isso. Maldade? Não entendo que seja maldade. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica? Jair Bolsonaro está inelegível, mas não é o suficiente. Ele precisa ser julgado e condenado pelos outros crimes que cometeu enquanto esteve à frente desse país. A pandemia levou quase 700 mil brasileiros e ele debochava. Ele fingia que tinha falta de ar. Ele precisa ser responsabilizado pelo que fez com os indígenas, com os quilombolas. Ele precisa ser responsabilizado pelo crime de roubo. Ele guardou uma propriedade do Estado em seu cofre particular, as joias, lembram? Ele precisa ser responsabilizado por corrupção. Enfim, Jair Bolsonaro precisa responder por todos os crimes que cometeu. Meu nome é Ângela Vieira e eu sou atriz.